Senhor Jefferson, Senhor. muito obrigado pela oportunidade. Nós ouvimos o comentário do médium com a aparência um tanto desagradável a ele desses seres, não é isso? Ele disse que são muito feios. Eu não ia falar nada, já que o senhor trouxe a ideia. Meditar é falar com ciência, com silêncio, com sobriedade. E a sobriedade é ter a ciência da tua verdade, que é silenciosamente amorosa. Ele, o silêncio, é o que você tem de mais competente dentro de si, através do diálogo sincero com sua alma. Somente ele pode te dar os melhores conselhos. Aquete-se. A droga é o refúgio da incompetência do amor próprio coletivo humano. É o pior do que há. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Fique à vontade. Seu Mago, eu vou... Aqui tenho 33 normas de conduta de um rito escocês antigo. Quem faz parte desse rito sabe do que é. Eu não vou falar um nome ou outro também para não... por questão de respeito. Mas eu vou tratar de... Com o senhor, tantos quanto eu puder aqui, para a gente estudar junto. Com a brevidade que lhe for possível. Levando em conta, pela sua gentileza, e lhe peço essa premissa, por favor. Claro. A minha vinda aqui sempre vem no olhar universalista. Olha lá. E os seus amigos espirituais assim solicitaram a mim desde o primeiro diálogo. Sim. Eu lhe agradeço, fique à vontade. Graças a Deus. Muito obrigado, rapaz. Graças a Deus. Muito obrigado. À vontade. Eu estou tendo a honra de falar novamente com o Mago Cryptrus. À vontade. Ô, seu Mago, a gente sempre recorre às entidades como, muitas vezes, o último estágio para conseguir uma ajuda para as pessoas que a gente ama. Numa conversa que eu tive com o Exu do Lodo e falando sobre uma determinada pessoa que se droga e diz querer parar, mas não consegue, ele falou, você quer que eu ajude? É só pedir. Então eu fico imaginando, cada um tem o seu método para ajudar. Se fosse pedido ao senhor para ajudar um familiar ou um amigo querido a parar com as drogas, porque ele mesmo já viu que está fazendo mal para ele, e ele mesmo quer, mas não consegue, e pediu ajuda, de certa forma. Então, qual seria o método empregado pela Vossa Excelência para agir nesse problema? A sua pergunta já é uma resposta. São vários tipos de metodologias. Eu usaria magia. Ou que vocês podem comparar como física quântica. Eu trabalharia profundamente o corpo astral dele. E também a tela atômica búdica. Em palavras mais humanas e mais simples, eu o trataria como um ser humano. Trataria a doença. E não teria ele como um doente. Ele é um espírito eterno e são. Quem se droga é o ego. Com egoísmo, desleixo, vaidade, orgulho e tudo mais. Se ele é um espírito são, creio eu que a primeira doença é a insanidade, que o esquecimento da eternidade de um espírito sóbrio que ele é,
assim ele não se faz. Trataria o esquecimento da fonte da vida de qualquer ser de sã consciência, que vocês chamam aqui de amor próprio. Quando nós tratamos de seres com essas anomalias comportamentais ou psicológicas, nós devemos deixar de lado os nossos conceitos mais ferrenhos, as nossas verdades mais apegadas, para tentar olhar a vida com os olhos daquela pessoa. Isto não quer dizer que eu vou desfazer dos meus conceitos e da minha verdade, mas é o início da caridade de, no mínimo, ter amor e respeitar o que vocês chamam de semelhantes. Não me terei como doente olhando pelos olhos dele, vendo o mundo pelo prisma que ele possa ver, ou até mesmo pelo senso de realidade e de verdade que ele possa momentaneamente estar nutrindo. A ele, talvez, por falta de sensibilidade e do mesmo amor próprio, em trevas, em sofrimento e em tristeza. Mas por falta deste mesmo amor e sanidade, algo que para ele, até mesmo as piores dores, são indiferentes. Mesmo assim, para ajudar um ser que se encontra não apenas no tóxico ou nas drogas, mas em qualquer outro sistema ou sistemática psicológico, ou que envolva a carência de si mesmo, vocês chamam amor. Mas se você começar com doses homeopáticas de respeito, cumplicidade e atenção, os efeitos serão bem objetivos da cura. São várias formas, rapaz. Talvez o camarada Churulodo usaria formas conforme o grau consciencial que ele se encontra. Eu usaria o grau de consciência que eu nutro. Isso não titula a mim, nem muito menos a ele, inferior ou superior. Apenas manejo da caridade e apenas a forma de nós colocarmos para fora o que nós podemos prestar em auxílio aos nossos semelhantes. Não é assim que vocês falam aqui? Sim, senhor. À vontade. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos que o livre-arbítrio consiste nas escolhas que se faz antes de se encarnar, de que forma deve-se entender, então, uma prova que leva a pessoa, então, a se drogar e com a droga estragar o corpo? Em raríssimos casos, de 2 a 100, ou talvez até mais. Apenas há um drogado em uma família. Visivelmente aos egoístas, apenas um utiliza a droga fisicamente. Mas se nós olhássemos além da matéria, além dos modos, formas e maneiras, em alguns casos, não em todos, nós vamos ver famílias totalmente entorpecidas pelo orgulho, totalmente drogadas pela vaidade e o autodesleixo coletivo familiar, quando não de si mesmo. Uma droga leva a outra. A falta de amor próprio é a pior de todas. Claro. Quando você fala dos livros dos espíritos, eu sempre faço um certo comentário com muito respeito. Eu sou um espírito desencarnado, mas não sou espírita. Não sigo as leis espíritas, propriamente. Mas isso não quer dizer que eu não a respeite. E não entendo que perante um padrão consciencial de uma massa de espíritos
que vibram numa concordância de ideia, é o melhor que se oferece. No momento que um espírito, não apenas eucríptoros, mas outros, começam a ter convívio com seres do espaço, seres elementais da mãe natureza que não são seres do jardim, anões, mas muitos são seres mais inteligentes do que muitos humanos aqui, e até na quarta dimensão, e outros seres de multiversos, e outros interterrêneos, certamente as leis empregadas no livro dos espíritos, a de muito não é ultrapassada em termos moral perante o padrão do terrícola, mas também não podemos levar ao pé da letra como a verdade absoluta no eterno, no plano espiritual. Você entende isso, rapaz? Sim. Nós sabemos que isso pode ofender alguns conceitos, mas no mesmo livro dos Espíritos está claro que o Espírito é eterno. E a única verdade que há é que Deus paira sobre tudo e todas as coisas. Será que o Deus é único na sua verdade perante a vários graus de consciência que assim concebem a realidade da mesma? Você me entende? Então. Então, voltando ao processo figurativo de um ser que usa droga. Certamente, a família precisa reparar alguns conceitos. Conceitos de espírito, não propriamente espírita ou espiritualista, e não desfazendo dos mesmos. Hoje nós vemos na família um convívio de quem fala mais bonito, quem interage mais socialmente, e principalmente pelos meios comunicativos da tecnologia. Quem desponta mais? Qual é o mais belo fisicamente? Quem está mais bem-sucedido nos processos que envolva o dinheiro? Ou quando não, assim se apresenta mais adaptável aos processos de fala, aos processos de persona, mas sempre na disputa do seu lugar como melhor. Aonde está o afago, que o afeto, que a ternura, que a compaixão? Aonde está sentimentos mais sublimes que, pela lógica de seres humanos civilizados, deveriam ter sempre, não apenas em momentos refratários dos esquecimentos das contas que tem que pagar, das maledicências que tem que, de alguma forma, suportar, porque muitos dizem assim, e assim guardam dentro de si, um do outro. Aonde está a hombridade humana? Aonde está a humanidade da gente que se tem como humana? Os conceitos da família estão em fragmentos. Aonde o sistema capitalista compra. E aonde a própria família, insaciável por não se conhecer, se vende a troco de banana. As pessoas mais sensíveis, vamos dizer assim, com muito respeito, eu não vejo como fracas. Muitas vezes caem nos vícios de droga, porque assim, em vidas passadas, tiveram os mesmos desmandos ou desleixes, disparatos, conturbações, perturbações e viciações. Um anjo não cai dentro de um lar à toa. Deus é perceptível e perfeito em seus cálculos exatos. Um demônio não surge na sua sala à toa. O mesmo Deus é perfeito em seus cálculos divinos e exatos. Um filho querido não nasce, não cresce, não brota, não germina e não floresce numa família à toa. E um mesmo filho problemático também não.
Quando se fala em droga, não deveríamos olhar como algo individual de um cidadão, mas como algo que também afeta profundamente os conceitos mais íntimos de convivência, de vivência, de trato, de educação, de ternura, de compaixão, cumplicidade e de afeto humana ante aqueles que se têm em parentesco. Você me entende, rapaz? Sim, senhor. É o meu ponto de vista. Claro. Mas essas palavras são muito dóceis. Eu entendo isso. Algumas pessoas vão dizer, criptos, palavras assim eu já usei tudo ao meu filho. Tudo. Não. Aquele que ama jamais diria isso. Porque aquele que ama um ser que está se destruindo dessa forma pode chorar em momentos de dor. Mas o amor é a persistência existente da esperança sã. Você entende isso, rapaz? Sim, senhor. Quem ama tem esperança. E a esperança com amor é a espera de sempre algo a mais e melhor. Quem ama alguém que assim está se arruinando e é uma pessoa calcada nos processos espiritualistas, espiritistas ou espirituais, como aqui bem dizes, alguns, jamais perde a esperança. Não joga nas costas de Deus, nem muito menos empurra sobre o poço escuro do desleixo do demônio deste ser amado. Tira de sua roupa, divide as suas lágrimas, mas não deixa não. A dor sempre é maior para as famílias que deixam um ser drogado se afundar nos tóxicos, porque no fundo de suas almas sãs ecoa um chamado: socorra-me, socorra-me, porque aquele que você está abandonando sou eu mesmo, é você. A diferença é que ele talvez coloca nos lábios fumaça, no nariz pó e nas veias química. E vocês que não usam isso, mas utilizam, muitas das vezes, o desleixo capitalista de deixar os filhos sem o carinho e o afago necessário de um pai. Como se o dinheiro comprasse amor em forma de tenura. Quando não, uma mãe que prefere apenas se embelezar e assim viver numa certa luxúria, em fascínio translocado dentro de si, fazendo dos seus filhos bonecos e marionetes de amostra. Isto não é compaixão. Isto não é cumplicidade. E se falarmos da sociedade, então, ligam essas coisas de vocês que vocês chamam de modernas. A droga é o refúgio da incompetência do amor próprio coletivo humano. É o pior do que há. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Fique à vontade. Seu Mago, eu vou... Aqui tenho 33 normas de conduta de um rito escocês antigo. Quem faz parte desse rito sabe do que é. Eu não vou falar um nome ou outro também para não... por questão de respeito. Mas eu vou tratar de... Com o senhor, tantos quanto eu puder aqui, para a gente estudar junto, com a brevidade que lhe for possível. Levando em conta, pela sua gentileza, e lhe peço essa premissa, por favor. Claro. A minha vinda aqui sempre vem no olhar universalista. Olha lá. E os seus amigos espirituais assim solicitaram a mim desde o primeiro diálogo. Sim. Eu lhe agradeço, fique à vontade. Graças a Deus. A primeira norma de conduta diz assim: adoro o grande arquiteto do universo.
Quando se diz adorar, qual que, no seu ponto de vista, é a forma correta de adorar um arquiteto? E ainda mais do universo? Eu posso adorar de uma forma cega, espremendo-me para fora, sem cocriar-me, diferencial para dentro. É assim que acontece hoje. Ah lá. Uma fé doente e uma crença cega. Ou eu posso adorar o arquiteto, admirando-me por dentro e contemplando tudo o que há para fora. Está respondido. Norma de conduta 2. O verdadeiro culto que se pode tributar ao grande arquiteto constitui nas boas obras. Como chamar uma obra de boa e a outra de não tão boa? Como saber a diferença claramente? O peso e o pago. O peso é leve para aqueles que não fazem, porque não precisam imitar, não precisam copiar, porque ele, para si mesmo, vive em revisamento, o que os espíritas chamam de reforma íntima. Todo ser que faz a reforma íntima com sinceridade não precisa colocar no outdoor. Coloca no coração. E deixe que seus pensamentos idealize-se quando se lançar para fora, de uma forma que não apenas as ideias possam sair, mas que o seu coração possa fruir, para não mais ser influenciado. Hoje, infelizmente, acontece o contrário. Você não cria nada. Você não se revisa. Você não acomete a reforma íntima e vive com os olhos esbugalhados procurando que os outros façam e se portam de uma forma que você, de longe, não tem competência para manter. Então, o primeiro, o peso é leve. Ele não precisa influenciar nada porque ele flui em tudo. E o segundo, o peso é pesado, porque mesmo parado ele insiste em querer contundir o todo, apenas com o seu ideal. Quando você comenta o que você há pouco tempo comentou, menino, nós entendemos que quando nós podemos criar algo bom, nós apenas fruímos nas coisas que já estão, dando a possibilidade aos outros, em senso liberto e também fluido pelos seus ideais, talvez totalmente diferentes de nós, ao ponto dos mesmos não copiar como eu não estou copiando, mas criar como eu estou criando, pelas minhas raízes, pelas minhas estranhas. Homem, conheça-te a liberdade. Será o teu amanhã, porque se fará no agora. Ou homem, conheça-te, e você se libertará de todos os males. O homem preso é aquele que copia. Todo homem que copia não cria por dentro de si patamares morais e de éticos e de conduta de um cidadão que no mínimo respeite a vida alheia. Agora, o homem que se revisa com isso, ética, moral e conduta pacífica, é um homem que aonde estiver, tudo a ele se acrescenta, porque ele é o que faltava no tudo. Hoje se faz diferente. Uma conduta torta, uma moral promíscua e uma ética praticamente imbecil. Tudo o que está lá fora continua concreto. E mesmo sendo concreto, pelo um homem não se conhecer, ele se transforma como uma massinha de modelar, adulterando-se por dentro, pelo que almeja pegar e tocar, mas não se controla. Então, fica claro e óbvio que o messar de obra boa ou de obra ruim é o senso de autoconquista, de fruir sem adulterar,
da mesma, ou de apenas viver com as mesmas, tentando adulterar tudo que há? Fique à vontade, rapaz. Está respondido. Vamos para a terceira de 33 que a gente vai estudar. Só abrindo um parênteses, quando fala de boas obras, né, o Emmanuel disse que o bem que você faz é ser o advogado em toda a parte. Eu acho uma frase muito bonita. A terceira, seu Critros, é assim. Só um comentário. Repita o nome deste ser espiritual. Emmanuel. A referência que ele foi muito mais exata e mais curta. Eu só tentei levar para o lado hermético. Ah, sim, com certeza. Repito de novo, eu sou um espírito não espírita, mas eu respeito. Uhum. E para bom entendedor, não me comparando com Emmanuel, nós falamos a mesma coisa. Graças a Deus. Só que em olhares diferentes, ok? Sim, senhor. À vontade. Uma esfera para ser esfera, ela não é quadrada. Não é assim que vocês falam? Sim, sim, senhor. Para bom entendedor, à vontade, rapaz. A terceira norma de conduta é assim. Tem sempre a tua alma em estado de pureza, para que possas aparecer de um momento para o outro perante o grande arquiteto. Então aqui duas palavras fortes é essa de estado de pureza da alma e a segunda é de um momento para o outro. O que o senhor tem a explicar? O que causa o tempo de um momento para o outro é o teu temperamento que mantém o teu ego. A sua alma é quieta, em paz. Repito mais uma vez, eu não estou tendo um olhar espírita, nem espiritualista propriamente dito. Claro. Um espírito reencarna. A sua alma é o que está em sua essência luz. É o meu ponto de vista, não a verdade absoluta. Cada um se assegure e se apega onde quiser. Ou não. Se minha alma é em paz, que eu não a prejudique com o meu ego conturbado. Mas como fazer isso? Autoanálise, reflexão, tino e percepção apurada que eu sou o meu juiz. E me faço também o carrasco, ou lá de vez em quando meu advogado. Mas o meu libertador que pode me mostrar ao arquiteto em paz é minha alma. É ela que me liberta de tudo isso. Do juiz, do advogado ou do carrasco. E me apresenta para mim mesmo, na paz de espírito. Agora eu falei em termos agnósticos, rapaz. Fica à vontade. Graças a Deus. A quarta norma de conduta. Não sejas fácil em te encolerizar. A ira é sinal de fraqueza. A alma não se ira. O ego que se revolta com grau de consciência. Isso é muito pouco comentado. Talvez neste padrão que eu vou tentar me fazer claro. A consciência molda as aparências, enquanto o ego desfruta as mesmas. A consciência não desfruta, ela vaga, mas é o ego que pisa no caminho, divagando profundamente o que faz. A consciência, em alguns momentos, se prostra como vã, enquanto o ego impõe o seu império sobre as coisas que se acha dono. Isso é filosofia, menino. Graças a Deus. Se nós levarmos dentro de um olhar terra a terra, nós entendemos que a ira ela só vai brotar de alguém que vive um tempo interno totalmente desconexo. Um ser irado e revoltado não apenas pensa uma coisa e sente outra, ou sente uma coisa e se emociona de uma forma totalmente desconexa. Não. Um ser totalmente revoltado é um ser que não se satisfaz com o que a sua consciência oferece, porque o seu ego se tem insaciável, começando por si mesmo.
Graças a Deus. Mergulhe no poço de Samaria. No momento que você tomar deste líquido, a pedra filosofal que se encontra na tua glândula timo há de desatrofiar. Mergulhe neste poço, e o elixir da longa vida falará do teu espírito eterno, eternizado em qualquer momento que você está. Hermes Trismegisto, rapaz. Fique à vontade. Quinto, escuta sempre a voz de tua consciência. Já virou jargão. Mas o que quer dizer essa voz e o que é consciência e como escutar? O que menos se faz nesta terra é isso. Escutar a voz da sua consciência. A consciência sã e desperta, ela seria como um evulcro da sua alma quieta. E como um bom evulcro, ela te protege, ela te repara, ao ponto de assinalar para o ego os seus defeitos, enfiando com força o dedo na ferida. Você entende, rapaz? Sim, senhor. A consciência que está sendo falada aí é o emanar do seu amor próprio, que mesmo muitas vezes acobertado pela crosta grossa do autodesleixo e do desdeixe social, mesmo assim é um grito abafado, mas não se cala. É um grito abafado, mas não deixa de ecoar por dentro. Para ver a consciência, precisa ver a conscientização. Não precisa ser um ser altamente espiritualizado para ouvi-la, mas precisa ser um ser que, no mínimo, tenha respeito perante a existência de si mesmo. É mais fácil uma pessoa, um ateu, um exemplo, ouvir a sua consciência quando ele mais vive de que sobrevive e quando ele mais existe de que vive. Fique à vontade, rapaz. Graças a Deus. Sexta. Conceitos, você entende isso? Sim. Conceitos com suas vantagens e desvantagens do ser ou não ser. Não é isso? É isso. Detesta a avareza, porque quem ama demasiado as riquezas, nenhum fruto tirará delas, consistindo isso o egoísmo. Nós explicamos isso na segunda pergunta, não foi? Só que eu me Isso. alonguei um tanto a mais. Ah lá. Mas eu faço questão de dar uma pincelada, se tu me der licença. Por favor. Repita a pergunta, por favor. Detesta a avareza, porque quem ama demasiado as riquezas, nenhum fruto tirará delas, consistindo isso o egoísmo. Quem nasce para o eterno reflete o infinito. E se esse nasceu assim, e se faz finito nas suas carências e nos seus apegos, a avareza é o único caminho largo que ele encontra para se estreitar com as suas imposições naquilo que tudo vê e que tudo toca. Em suma, tudo que é mais durável de que ele o fascina, pelo menos fisicamente. Você entende, menino? Sim, senhor. A avareza que você bem dizes, ao meu ver, é uma das máscaras que a carência se demonstra no ser humano, que tem a incompetência de não poder nutrir autossatisfação pelo que é, no momento que vive. Está respondido. Sétimo. Na senda da honra e da Isso justiça. seria o que vocês chamam de psicologia de Lacan. Olha. À vontade. Vamos lá, sétima. Lembrando que eu estou fazendo referências, eu não estou dizendo que as filosofias, ou até mesmo este nome que eu dei, falam ou interagem assim. Quem quiser estudar, fique à vontade.
Sétima norma de conduta. Na senda da honra e da justiça está a vida. O caminho extraviado conduz à morte espiritual. Repita de novo, não por mim, mas para as pessoas. Na senda da honra e da justiça está a vida. O caminho extraviado conduz à morte espiritual. Só se extravia aquele que mais sobrevive. Aquele que se encontra em vida só segue o caminho do Espírito em paz. Eu também já respondi isso. Uma liga a outra, menino. Mas eu vou tentar me expressar de uma forma mais clara. Faça o que você ama. E você fruirá por todas as coisas. E plairá por tudo que há. Obriga-se a si mesmo a fazer o que você apenas tem para se sustentar. Não só envolvendo o ganha-pão do dia a dia, mas os comportamentos triviais do agora. De manter situações que lhe esmagam, que lhe ressecam por dentro. E você, homem vago e insano, há de se extraviar perante o caminho da própria vida, levando não um espírito em paz, mas aprisionado numa casca de ego que sofre e chora. Está claro? Sim, senhor. Levando em conta que esses caminhos não são fáceis, mas não são distantes. Basta você não dar nenhum passo, apenas fechar os olhos e se levar no passeio chamado reforma íntima. Você entende, menino? Sim, senhor. Fique à vontade. A 8 vai lembrar um pouco da filosofia de Immanuel Kant. Olha lá, faz o bem pelo próprio bem. De não usar E as dentro pessoas da como meio. filosofia, quem faz o bem pelo seu próprio bem, é isto? Ou pelo próprio bem? Repita, não por mim. Faz o bem mais pelo próprio bem. Fazendo o bem pelo próprio bem, você não faz nada, você se oferece. Filosoficamente é isso. Se você se oferece, você não expõe, você não obriga. Você pede licença para apenas compartilhar cumpriciosamente um momento alheio, no bem. Se você faz o bem para qualquer outro tipo de ideia, você não se oferece. Você se apresenta impondo que o teu bem é o melhor. E isso é errado. Fique à vontade, rapaz. Graças a Deus. Nona norma de conduta. Lembrando que eu estou levando dentro de uma diretriz e correlação filosófica agora. O seu canal não é para várias pessoas? Isso, universalista o negócio. Fiquem à vontade. Vamos lá. Nona norma de conduta. Evita as questões, previne os insultos e procura sempre ter a razão do teu lado. Quem evita questões, como eu acabei de dizer, oferece-se. Já espera ouvir o sim ou não com a mesma potência, que vai lhe auto-permanecer na mesma paz, antes de se oferecer. Este não se sente insultado, e o mesmo não há de insultar. Ele continuará com a sua razão de ser quem ele é, sempre a seu lado. Foi isso que tentou dizer. Respeito. Respeito é o primeiro passo para um amor sincero. Você entende, menino? Sim. Isso envolve conduta. Mais conduta do que moral, ao meu ver. Ameno. À vontade. 10ª. Não te envergonhes do teu destino. Pensa que este não te desonra nem te agrada. O modo como desempenhas a tua missão é que enaltece ou amesquinha perante os homens. O martelo não faz o ferreiro.
O ferreiro é que molda o martelo. Você entende? Somente você, com a sua consciência desperta, pode messar o desqualificar do amanhã como uma realidade. O ser humano dono de si, ou o homem de bem, ou de boa vontade, jamais vai perder as suas diretrizes, por mais que possa muitas das vezes chorar fisicamente, lamentar fisicamente e sofrer, por que não dizer? Mas no seu âmago sempre terá disposição, encontrando até mesmo na dor a renovação de algo diferente a ser feito, porque ele é um ser humano desperto, não um sonolento que a vida leva para onde quer. Que o destino é um mapa que ainda pode ser feito. Já o homem ciente de si mesmo tem essas premissas, que o destino é um mapa ainda a ser feito, mas a tinta é ele que o serve. As linhas é ele que firma, e o tesouro já pertence a seu coração. Nada para ele é surpresa, a não ser o abrir dos olhos e os fechar dos mesmos. Este é o maior dos mistérios. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Graças a Deus. Isto não é filosofia. Ah. Eu estou tentando ser o mais direto possível e também respeitando o grau de consciência dos seres que podem ouvir. Tudo leva a uma só coisa: amor. Olha só, eu falei uma parte errada, acho, ó. Não te envergonhes do teu destino, pensa que esse não te desonra, nem te degrada. Eu acabei de falar sobre Isso. isso. Eu acho que eu falei antes desagrada. Mesmo você tendo tido este equívoco, digamos que nós dois consertamos, não é isso? Graças a Deus. É, Vamos lá, então. graças ao macrocosmo. O senhor já terminou? Posso subir para a próxima ou tem mais À vontade, alguma rapaz. coisa? Então vamos lá. 11ª norma de conduta. Lê e medita. Observa e emita o que for bom. Reflexione e trabalha. Ocupa-te do bem-estar dos teus irmãos e trabalharás para ti. Quando o ser consegue fazer tudo isto, ele cria, mesmo que aparentemente a leitura induza a ele copiar. Porque no momento que você entra no campo do imaginário alheio, no campo do vivenciar alheio, com todas essas afirmativas e atributos que ele pode galgar dentro de si, nas mesmas afirmatismo, com sã consciência, certamente, mesmo ele copiando-se em sentido de um homem de bem, fazendo o bem, ele vai dar para cada pessoa, com cada grau de consciência, o seu melhor. E o seu melhor não é o seu rancor, não é a sua dor, não é o seu desleixo, não é o seu ódio, não é a sua inveja, ganância ou qualquer tipo de maledicência. É isso que tentou dizer. Eu peço uma observação. Eu vou procurar falar mais calmo pelos processos de dislexia deste rapaz. Os amigos espirituais pedem isso. Isto mesmo. Claro. Sim. Dislexa e dislexia. Fique à vontade. Ah, tá. Tá bom. Muito obrigado. 12ª. Contenta-se com tudo e com todos. Os amigos aqui pediram de novo para você repetir, para ecoar, para as pessoas ouvirem. Graças a Deus. Contenta-se com tudo e com todos. Tudo é o que você imagina. Todos é o que te leva além do tudo que tu é. Para ser mais claro, homem, contenta-te contigo mesmo. A tua satisfação lhe mantém. A sua alegria lhe fortalece. A sua felicidade procura no outro. Isso ainda é um pouco distante no consenso
coletivo e até mesmo unitário humano. Você tem momentos felizes quando se imagina em dado lugar ou com alguém. Mas você pode ter momentos maravilhosos de alegria, supostamente sozinho. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Então, aprendendo a ser alegre por si mesmo, você começa a ser contente com tudo. E assim, você começa a refletir você mesmo para fora em felicidade com o outro, em comunhão com o todo. Universalismo. À vontade. Graças a Deus. 13ª. Não julgues superficialmente as ações de teus irmãos e não censures aéreamente. O julgamento pertence ao grande arquiteto do universo, porque só ele pode sondar o coração das criaturas. Legal, né? Esse aéreamente da primeira parte da pergunta. Deveriam todos ler muito sobre isso e meditar. Muito. O julgamento é a assertiva que você mal e porcamente vive em sã consciência do momento que está. Imagina no que passou ontem e imagina qual tipo de esperança que tu tem no amanhã. Fraca e frágil, medíocre. Quem julga é medíocre. E essa mediocridade é entriada dentro de si mesmo, saindo muitas vezes pelos lábios ou emanando pelo seu cérebro, que julga. No momento que você julga alguém, para aquele que é cristão ou tem alguma fé envolvendo o eterno, é como se você falasse em energia que o macrocosmo é burro, que o infinito é limitado aos teus conceitos de verdade. No momento que você força esse julgamento, é como se você dissesse que seu Deus, ou Deus, se limitasse às suas ideias e se dobrasse de joelhos perante os teus conceitos de bem e de mal, de certo e de errado. À vontade, rapaz. 14ª norma de conduta. Se, entre os profanos fracos, sem rudeza, superior, sem orgulho, humilde, sem baixeza, e entre irmãos, firme, sem obstinação, severo, sem inflexibilidade, e submisso, sem servilismo. Isso os espíritas chamam de homem de bem, obreiro da boa vontade. Obreiros do Senhor, não é isso? A boa nova. Da boa nova, como vocês falam. Graças a Deus. Para alcançar esse patamar, você não precisa ser submisso, como está bem claro aí. Você precisa ser você. O ser humano, para ser autêntico, não precisa se desprender da sociedade, mas precisa ver socialmente, a princípio, quem ele se faz na mesma. Os julgamentos são a análise coerente e sensata de si mesmo. Este vale a pena fazer todos os dias. Entende, rapaz? Sim, senhor. Ao ponto de mais ouvir de que falar, mais contemplar de que ver, mais admirar de que pontuar, mais amar de que julgar. Mas são metas ainda que vão ser galgadas aos poucos, conforme os graus de consciência, a conduta, a moral e a ética, seguida principalmente do amor próprio. São ou não de cada um. Vocês fazem gato e sapato do amor. E vocês pisoteiam em cima do amar. Vocês pegam o amor, algo
criador, que cria ininterruptamente, e conservam dentro da caixinha preta das suas vaidades, das suas prepotências, recheando-as de orgulho, de egoísmo e de maledicências. Vocês sugam o amar, vampirizando do amar todas as suas propriedades curativas, doando aos outros um amar doente, possessivo e agressivo, submisso, ou quando não, extremamente fora dos contextos que pode indicar um sentimento bom e puro. É nisso que está sendo falado. Graças a Deus. 15ª. Justo e valoroso, defende o oprimido e protege a inocência, não exaltando jamais os serviços prestados. Pode repetir outra vez, rapaz? Justo e valoroso, defende o oprimido e protege a inocência, não exaltando jamais os serviços prestados. A isenção da culpa do alheio é dividir com o outro o seu amor próprio. É isso que está sendo falado. Quando você divide com o outro o seu amor próprio, que é teu, que é sua propriedade, que é a única coisa que realmente vocês têm aqui, que vale a pena, você está oferecendo ao outro o seu melhor. A palavra piedade, no sentido mais profundo de si, é igualdade. Entende, rapaz? Sim, senhor. Igualdade incondicional e sem restrição alguma. Então você se iguala, se apieda, não deixando de ver, talvez, os defeitos ou as inqualidades, mas também não deixando de sentir um amor de verdade àquele que assim, momentaneamente, se faz mal para si mesmo. Como nós estamos dizendo aqui, é uma escada que cada degrau é importante nós mesmos nos sentirmos por nós próprios. Algumas pessoas podem dizer, mas isto é muito difícil. Comece-se se amando. Em nenhum momento nós estamos impondo leis. Nós estamos apenas divagando sobre apontamentos das mesmas. Leis para alguns e palavras vãs para muitos, não é isso? É. Fique à vontade, rapaz. A 16ª. liberdade nos reserva isso. Leveza de ser e paz de espírito. Graças a Deus. 16ª. Exato observador dos homens e das coisas. Atende unicamente ao mérito pessoal de cada um, seja qual for a camada social, posição e fortuna a que pertence. Somente o homem que se admira pelo que é, contempla as coisas pelo que elas se fazem, e assim contempla a vida alheia pelo que ela se mostra. É isso que está sendo dito. Pelo ser humano não conseguir admirar os seus próprios atos, de fala, de pensamento, de sentimentos e de emoções, vocês acentuam, pontuam, prejulgam e assim se arruinam. Agora, quando você se admira por si mesmo, com mente sã e coração abrandado, os males da terra não vai deixar de existir. Mas sempre que você avistá-lo, a sua esperança há de trazer a luz sobre isso. O tempo é a teu favor. Você é eterno. E aqueles que disserem que não, quem ama traz consigo algo que é muito mais forte do que o tempo. Algo que é muito mais valioso do que o tempo. A esperança. Fique à vontade, rapaz. Graças a Deus.
nessa próxima conduta, fala como se fosse mais uma mensagem para os pais. E, inclusive, no livro Consolador, Emmanuel fala muito da importância Eu lhe peço essa gentileza. das Leia. crianças. Vamos lá, Leia até onde você achar viável. vamos lá. Obrigado. 17ª. Se o grande arquiteto te der um filho, agradece, mas cuida sempre do depósito que te confiou. Sê para essa criança a imagem da providência. Faz com que aos 12 anos tenha temor a ti. Até aos 20 te ame. E até a morte te respeite. Até aos 12 anos, sê o seu mestre. Até aos 20, seu pai espiritual. E até a morte, seu amigo. Pensa mais em dar-lhe bons princípios do que belas maneiras, que te deve retidão esclarecida e não frívola elegância. Esforça-te para que seja um homem honesto, avesso a qualquer astúcia. Se nós revisarmos, com sua licença, o começo de nossa conversa sobre tóxico, foi propositalmente que eu entrei no sentido dos familiares. Nós sabíamos que você viria hoje com esses textos, rapaz. Que legal. Ninguém precisa acreditar em minhas palavras, mas você entende, não entende? Sim, com certeza. Eu não acredito em livre-arbítrio, não. Se você pegar o texto que você leu agora e comparar com as palavras que eu falei sobre a família, tire as suas conclusões. Ou quem quiser. Fique à vontade. Graças a Deus. Isso já foi respondido no começo. 18ª Não há necessidade de repetir. norma de conduta. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos para a 19ª. Que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Lá. A não ser você amar todos os eus sendo você, não sendo fragmentos para cada um amando de uma forma interesseira, ou, quando não, enganosa ao seu coração. É o meu ponto de vista. Fique à vontade, rapaz. Graças a Deus. A 19ª, queria que o senhor comentasse mais a segunda parte, que diz assim: não faça o mal, embora não espere o bem. Porque a gente normalmente fala, não, mas eu fiz direito, o outro tinha que fazer também. E aí? Repita, por favor. Não, eu sabia. Não faça o mal. Você sabe que não é por mim. Não, claro, faz sentido. Não faça o mal, embora não espere o bem. É um ser de sã consciência. Você vai esperar o quê se você já é preenchido de tudo? Se você é preenchido de tudo, você respeita as leis cósmicas até mesmo sem entender das mesmas. Você apenas é um eflúvio do fluxo do equilíbrio. E o equilíbrio não é fazer o mal. E o equilíbrio não é se sustentar sempre no bem. É apenas deixar as coisas fluírem. Você entende? Sim, senhor. Este detalhe, esta questão, merece um estudo mais aprofundado, se você me permitir. Pois não. Eu não faço mal, mas eu também não espero o bem. Eu me coloco como um eflúvio de Deus. Mas para mim ser esse eflúvio de Deus, eu preciso entender que Ele transpassa por mim. E se esse Deus transpassa por mim, e eu tenho sobre tudo e todas as coisas, eu não vou contundir o outro com o bem que eu credibilizo dentro de mim. E nem muito menos eu vou corromper o alheio com o mal que eu possa nutrir. A minha neutralidade neste contexto é Deus, operando nas minhas ações no bem viver diário e nos meus exemplos como um homem de sã consciência numa sociedade que evolui comumente. Está claro? Graças a Deus. Fique à vontade, rapaz.
20ª norma de conduta. Estima os bons, ama os fracos, atende aos maus e não ofendas a ninguém. Voltamos de novo ao que eu falei há pouco tempo. É um ser humano bem resolvido, para botar em palavras claras. Sim. O ser humano hoje vive em briga interna ininterrupta. São seres mal resolvidos. Mal resolvidos pelo tamanho do nariz. Coisas fúteis. Mal resolvido pelo tamanho das nádegas. Coisas fúteis. Mal resolvido se tem ou não tem cabelo. Se a tua aparência externa te incomoda muito, é sinônimo que o que a sustenta, você se desfaz. E o que a sustenta não é carne e osso, é senso de realidade pensada, sentida e nutrida. Está claro, rapaz? Graças a Deus. Tá Fique à claro. vontade. 20ª. Haja psicólogos nessa terra. Haja psicólogos nessa terra. Isso é psicologia. Dentro de um ângulo mais somatizado. Fique à vontade. 21ª. Sê o amparo dos aflitos. Cada lamento que tua dureza provocar são outras tantas maldições que cairão sobre a tua cabeça. Palavras fortes para dizer tenha vergonha na cara. Boas palavras. E sábias também. Não faça nada com interesse escuso. E o pior interesse escuso é fazer algo tentando tirar proveito da ignorância alheia e das carências dos seus semelhantes. Faça algo de bom numa forma que instigue o outro dentro das suas qualidades, mesmo precárias e momentaneamente obsoletas, por ele mesmo fazer-se melhor, por si próprio, sem agradar os seus olhos, você, que supostamente ajudou, mas que abrange o seu coração de você, que apenas influenciou e seguiu seu caminho. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Fique à vontade. 22ª. Mas, gente, por sua gentileza, Pois não. dificilmente as pessoas querem seguir o caminho sem levar em sua bolsa nada. A maioria querem levar níquel ou pedras de agradecimento que pesam. Agora, difícil são aqueles que querem apenas passar o caminho, como eu disse, levando a si mesmo em paz. Olha a pequenez do ser humano de hoje. Não se comporta em si e não se satisfaz pelo que é. Nem uma moeda de ouro, nem um diamante pode comprar a eternidade de um suspiro de alívio, de uma alma em paz. Agora, qualquer moeda de ouro e qualquer diamante pode dar suspirares longos do corpo, encher de ar os pulmões, que amanhã ou depois, carcaça podre e alma intranquila e ego inferno. À vontade, rapaz. Com o faminto, reparte o teu pão aos pobres e forasteiros, dá hospitalidade. Repita. Eu vou falar a 23ª junto porque é quase a mesma ideia. É quase a mesma coisa. A 22ª diz assim: com o faminto reparte o teu pão, aos pobres e forasteiros dá hospitalidade. A 23ª dá de vestir aos nus, mesmo com prejuízo do teu conforto. Todos, exatamente todos os seres conscientes, ou até mesmo a grande maioria inconscientes, necessitam de carinho e afeto. Dar o pão preenche o estômago. Doar o seu amor reacende no outro o afeto. É isso que está sendo falado.
Graças a Deus. Vocês podem falar afeto, amor, carinho, afago. Doe ao outro seu melhor em sentimentos bons. O calorzinho que isso causará nos corações, talvez momentaneamente petrificados, reacenderá o ânimo da alma, desembrutecerá o ego. E vagarosamente, despertará o Espírito Santo. À vontade, rapaz. A 24ª continuação dessa, respeito peregrino nacional ou estrangeiro e auxilie sempre. Então, o respeito e o auxílio, né? O que o senhor estava falando. É o que nós estamos falando até então. Tá certo. 25ª. Quem respeita, se auxilia. Olha lá. Quem auxilia, respeita. Claro. Muitas vezes palavras simples têm um senso profundo de moral. Na filosofia diz isso, não é? Sim. À vontade, rapaz. 25ª. Não lisonjees nunca teu irmão. Isso corresponde a uma traição. Se te lisonjearem, receia que te corrompam. Não agradeça o que o amor te dá. Retribua o que o mesmo te oferece. Você entende, menino? Sim. Acabei de explicar. Então, e a ideia de, por exemplo, alguém vem e me elogia, daí eu vou falando, ai, como eu gosto do seu elogio, e daí aqui tá dizendo. Não agradeça o que o amor te dá. Retribua o que o mesmo te oferece. Olha lá. Para que agradecer o melhor? Você vai parar e copiar? Não há necessidade disso. Retribua. E retribua passando adiante. Sempre adiante de si. À vontade, rapaz. 26ª. Respeita a mulher. Não abuse jamais de sua debilidade. Defende-lhe a inocência e a honra. Nos tempos de hoje, aonde os animais são mais humanos do que os humanos que reprimem os animais. Alguma maioria. A sexualidade e o senso de moralidade ética dos processos de reprimento e dos processos de apenas ser macho ou fêmea é muito conturbado. Todo homem que tem dentro de si o feminino desperto de uma forma sã e equilibrada tem o poder da graciosidade de construir. Toda mulher dentro de si que tem um masculino equilibrado e são, tem a graça divina de manter e gerar. Fique à vontade, rapaz. 27ª. Se você quiser, eu posso devagar mais sobre isso. Vamos. O senhor que sabe, pode ir. O machismo exacerbado. Os conceitos de respeito ao feminino como um pedaço de carne. Eita. Nível 10 agora. Isso é ridículo. A maior estupidez, muitas vezes, não é o ato. É o senso de ver um ser sagrado, fêmea, como um despojo dos teus lixos orgásmicos, ou quando não, da sua saliva pútrida. Eu estou falando para os machos, não para os homens. Você entende, rapaz? Sim, senhor. E assim se faz as mulheres. Vendilhonas, muitas das vezes, fêmeas desgarradas e desesperadas por corpos esculturais, apenas por formas, desfazendo muitas vezes dos modos, que podem trazer maneiras de ela mesma ser muito mais do que uma fêmea, mas ser uma mulher feminina perante a própria vida. Conceitos distorcidos.
tratamentos translocados, vivência imbecil. Fique à Louvado seja. vontade. Graças a Deus. 27ª. Fala modernamente com os pequenos, prudentemente com os grandes, sinceramente com os teus iguais e teus amigos, docemente com os que sofrem, mas sempre de acordo com a tua consciência e princípios de sã moral. O melhor modo de falar desta forma é dando exemplo. O seu exemplo toca o coração. Para você falar modernamente com uma criança e falar em todos esses conceitos que você bem diz há pouco tempo, o seu exemplo fala. Deem exemplo. Mas para dar exemplo, você precisa o quê? Ter você como um ser para si mesmo exemplar. Entende, menino? Um exemplar que vai sempre evoluindo e se bulinando perante a si mesmo com a busca da paz interior, com a reforma íntima, com o acender da sua centelha divina e sagrada. E isso ninguém lhe dá. É você que se nega ou se oferece. Fique à vontade, rapaz. Graças a Deus. 28ª. O coração dos justos está onde se pratica a virtude, e o dos tolos onde festeja a vaidade. O que é virtude para você? Se me fazer essa gentileza, por favor. A virtude é uma ação baseada em princípios morais nobres. A virtude é uma ação nobre com Ah, seus princípios morais. ah, Boas colocações. louvado seja. Nós dois em parcerias acabamos de responder, rapaz. Ótimo. Vamos para a próxima, então. 29ª. Não prometas nunca sem a intenção de cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometendo é responsável. Quem muito promete e não cumpre, não é apenas mentiroso. A própria colocação já responde. É um irresponsável em viver em realidade a própria vida. Mas é um mentiroso que apenas sobrevive à mesma. A prepotência leva muito a isso. A mentir com fruência na vida alheia. Você me entende, rapaz? Sim, senhor. O ser humano muito prepotente tem essa forma, esse mecanismo, muitas das vezes, assim como outras maledicências pode levar a isso, ao mentir, de tentar se despontar e se destacar. Não queira ser querido. Não queira ser amado. Tenha-se como exemplo respeitado. Porque quem te respeita, mesmo que diga que te odeia, te ama. Você entende, menino? Sim, senhor, senhor. Está respondido. Graças a Deus. Te ama porque te contempla. E se contempla, consegue admirar-se, mesmo que tuas leis de vivência, modo e maneira seja diferente do que essa pessoa que te contempla possa ter como realidade. O ato de contemplar a vida alheia é louvável. Quem mais contempla de que julga, certamente mais aprimora de que se copia. Está respondido. Louvado seja. 30ª norma de conduta. Dá sempre com satisfação, porque mais vale uma negativa delicada do que uma esmola que humilhe. E aí? Quando você dá algo com satisfação, a palavra satisfação já é a resposta dessa pergunta. Você se satisfaz com você, você vai estar dando não uma esmola, você vai estar dando você. Você está doando a você mesmo.
além do que o níquel, além daquilo que o níquel possa comprar para sustentar o corpo ou iludir o ego. Mas você vai estar doando momentos. Eu saio de minha casa de madrugada. Está muito frio. Eu levo uma sopa que eu comprei em qualquer botequim ou restaurante por aí. Sinto o cheiro. Até mesmo os cachorros da rua ficam atiçados com aquele aroma tão saboroso. É uma delícia. Os mendigos ficam alvoroçados na rua. São pobres, sofrem muito. Eu levo a eles aquela marmita e dou. Eu largo, viro as minhas costas e vou embora. Amanhã eu volto. Hoje, eu me acordei diferente. Eu pego da minha geladeira ou do meu congelador, não os restos, os sobras, propriamente que estão se estragando. Eu pego aquilo que eu iria dar a meus filhos. Faço com muito amor o meu melhor, ou uma janta ou um almoço. Eu sirvo uma marmita com todo o amor como serviria o meu filho amado. Coloco os pedaços de carne ou sem carne, os alimentos, ou até mesmo o suco, o que eu mais gosto. Aquele que eu sinto um frisson quando sinto o gosto das coisas. Eu vou à rua, a mesma rua onde estão os cachorros que latem, aonde estão os bares e suas luzes. E lá estão os mendigos. Ou melhor, lá está eu mesmo. Uma fagulha de mim, aonde o meu melhor me crama. Venha, alimente-se comigo. Eu poderia pegar e largar esta marmita aos pés de qualquer um. Não, eu quero largar nas mãos de mim mesmo. Assim, eu me sento num canto e converso, enquanto o mendigo, a minha centelha, se alimenta sem ao menos engolir. Neste momento, eu começo a falar sobre a vida, não sobre a minha vida, mas sobre a vida dele. Passa-se meia hora, talvez 20 minutos ou uma, eu me levanto, fazendo questão que o mesmo se levante, ou quando não, mesmo sentado, e sinto no meu coração que eu preciso me abraçar, e abraço ele. Eu sinto até agora o cheiro de perfume daquela alma sã. O meu ego não se perturba mais com medo de ser assaltado, nem muito menos com cheiro ruim. Eu vou para casa levando daquele ser não o estômago que se esquentou pela uma comida que eu comprei no bar, mas pelo coração amoroso que agradeceu o meu, dando-me um sorriso na face, os olhos lacrimejados e um suspiro que dinheiro nenhum pode pagar. Está explicado, rapaz. Graças a Deus. 31ª. Suporte tudo com a resignação e tem sempre confiança no futuro. É isso aí. Quem se ama não tem nada o que suportar. Mas este recado é aqueles que ainda procuram se amar. A esperança é o evulcro leve e solto do amor. É ela que nos guia-nos. É a força propulsora e matrix de tudo que nos leva além do que nós somos hoje. Entende, menino? Graças a Deus. Né? Quanto mais nós amamos a nós mesmos, menos nós suportamos e mais nós fruímos no tudo que já há. Quanto menos amor próprio nós temos sobre nossa existência, quanto menos carinho nós temos sobre a nossa própria vida, nós lutamos e lutamos incansavelmente a nos manter em pé, numa carcaça com semivida, porque falta de amor próprio. Está respondido.
Graças a Deus. Uma para a penúltima. Isso ninguém lhe dá. É você que garimpa dentro de si mesmo. Você que garimpa? Sim. Tá. É uma luta, não é isso? Sim, senhor. Faz do teu corpo um templo, do teu coração um altar, e do teu espírito um apóstolo do amor, da verdade e da justiça. Porque Deus redivivo já reacende tudo isso dentro de vós. Está explicado, rapaz. Graças a Deus. Quando você consegue ir além das metáforas que foram ditas por você e consegue nutrir além das mesmas, Deus se faz um eflúvio pelos seus atos de vivência. Deus emana como um bálsamo pela graça da tua permanência em existência aonde você estiver. Porque você, mesmo não falando e mesmo não interagindo de uma forma direta na vida de alguém, não deixa de ser um exemplo louvável, que instiga no outro uma fé raciocinada, que instiga no outro uma crença desapegada, que instiga no outro uma curiosidade sadia, contemplativa e ativa, no mínimo com respeito por quem você é. Porque assim você se mantém sem esforço. O ser humano vive se esforçando porque pouco ele faz o exercício do amor próprio de uma forma sã e consciente. Quanto mais você requerir do amor próprio para fora, mais você se tem um abandonado fragilizado por dentro. À vontade, menino. Graças a Deus. 33ª norma de conduta, mandamento. Concentra, ao menos uma vez por dia, todas as vibrações da tua alma, no sentido de estares em contato com o grande arquiteto do universo, que é Deus. Mais uma vez eu lhe peço com licença. Mas essa pergunta já foi respondida quando eu coloquei alma e ego. Graças a Deus. Senhor Jefferson, Senhor. muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. O senhor podia falar um pouco dessas criaturas, não fica bonito, né? Desses seres iluminados que com o senhor aí estão? São seres elementais superiores. Eles me ajudam a incorporar nesse rapaz, nessa frequência que vocês conhecem como Critros. Os processos mediúnicos em todos os médios deveriam ser estudados com muito respeito. Sim. Vocês são médios, não são escravos. Cada entidade tem as suas características e também tem os seus afazeres. Com seus modos, maneiras e jeitos. Nós ouvimos o comentário do médium com a aparência um tanto desagradável a ele desses seres, não é isso? Ele disse que são muito feios. Eu não ia falar nada, já que o senhor trouxe a ideia. Como eu já disse em alguns diálogos com você, Sim. ou conversas. Sim. O amor é o que há de mais lindo. E vocês vivem fugindo dele como se fosse um bicho-papão. O amar é o que há de mais belo. E vocês vivem desfazendo deles como se fosse uma bruxa feia, não é assim? É, sim, senhor. Dentro da simbologia de alguns. Estou tratando dessa forma porque são crianças que assim fazem. Agora, o ódio, os ciúmes, a inveja e as maledicências vocês vivem namoricando todos os dias quando acordam e todos os dias quando vão dormir. O que é mais feio ainda, né? Que seria, pela lógica de evolução, mais feio. Sim. Então, esses irmãos que estão aqui, feios ou não, são seres luminosos,
que são muito, muito prestativos em mesas de cura e cirurgia espiritual em casas espíritas sérias, em casas de umbanda e em desobsessão. Eles não fazem questão de se mostrar a clarividência dos médiuns, até para não ser interpretado como extraterrestres ou outros seres. Graças a Deus. Meu amigo, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Eu lhe agradeço, rapaz. Agradeço a oportunidade, por mais que nós já sabíamos o seu texto que viria. E depois, quando você ler ou escutar, um trabalho muito interessante. Lhe agradeço. Graças a Deus. Muito obrigado ao senhor e a todos que aí estão. O senhor pode passar daí uma mensagem final para todos que nos acompanharam e estudaram conosco hoje? Meditar é falar com ciência, com silêncio, com sobriedade. E a sobriedade é ter a ciência da tua verdade, que é silenciosamente amorosa. Ele, o silêncio, é o que você tem de mais competente dentro de si, através do diálogo sincero com sua alma. Somente ele pode te dar os melhores conselhos. Aquiete-se. Muito obrigado.